Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, votos de muito bom dia. Já no ar, Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Mais uma segunda-feira, 28 de abril de 2025. É a última edição do mês. Vamos aqui trazer alguns dos temas que marcaram a última semana na atualidade nacional, mas, excepcionalmente, hoje vamos olhar para uma questão que marcou a atualidade mundial e que também vai merecer aqui a análise e o olhar dos nossos comentadores residentes. Esta é a habitual produção da Direção de Informação da LAC, a técnica a ser garantida pelo Emanuel Catelina e o Ricardo Dias, e na moderação vai estar o José Silva, aqui no seu jornal 7 Dias à semana em retrospectiva. Vamos também saudar a presença dos nossos comentadores residentes, o Rui de Castro em estúdio, em alternativa temos o Zé Guerreiro e também o Gustavo da Conceição. Bom dia a todos, bem-vindos e boa semana. Muito bom dia. Bom dia, abraço a todos. Quero cumprimentar os companheiros de painel e os ouvintes da LAC a esta hora. Vamos olhar para os temas, o incontornável tema da partida do Papa Francisco, o Papa que foi a enterrar sábado, dia 26, faz exatamente hoje uma semana que o mundo acordava com a notícia da morte do Papa Francisco. Foi logo pela manhã de segunda-feira que o Vaticano anunciou a morte de Jorge Mário Bergoglio, o argentino que assumiu o pontificado e liderança da Igreja Católica durante 12 anos. José Guerreiro, este é o tema com o qual vamos abrir esta nossa edição, a fechar também esta semana de homenagens, e vai continuar a ser assunto a partida do Papa Francisco, o Papa dos afetos, o Papa das causas nobres, que lutava pelos desfavorecidos, pelo ambiente, o Papa que marcou a diferença entre os Papas. José Guerreiro. Bom dia a todos de novo. Sim, como com certeza, eu serei breve, né? Como com certeza todos os colegas do painel e até todos os angolanos, não podíamos ficar indiferentes ao falecimento do Papa Francisco. Eu já várias vezes referi que, aqui no programa, que embora com educação católica na juventude, não sou atualmente religioso, longe disso. E ao lamentar a morte de Francisco, e ao lamentar profundamente e sentidamente, é mais um exemplo de opiniões que eu tenho ouvido e que eu tenho lido. Ou seja, houve mais controvérsia dentro da Igreja Católica e da sua hierarquia pelas causas que ele defendeu do que propriamente fora da Igreja, nos não crentes, onde ele conseguiu de facto um consenso pelas suas ideias e pelas suas práticas. Por exemplo, a denúncia permanente da fome e da miséria no mundo, o apoio aos mais desfavorecidos, a proteção aos imigrantes, a compreensão pelas causas, pelas orientações sexuais dos cidadãos, as denúncias das guerras e das agressões, enfim, foi de facto um Papa do povo, lutando pelas soluções dos problemas do povo. Por isso, a minha sentida homenagem. Obrigado, Zé Guerreiro. Rui de Castro, Francisco deixa um legado que também um desafio para o próximo Papa que virá a seguir, ou seja, depois do sepultamento. Já se falava semana passada na substituição, nomes são apontados, mas toda esta trajetória de Francisco, que também já vem de uma orientação jesuíta, de uma igreja latino-americana um pouco diferente daquilo que é a premissa, por exemplo, na Europa, este desafio acaba por ser também, este legado acaba por ser também um desafio
para o próximo Papa manter algumas destas premissas de Francisco? Sim, exatamente. O José Guerreiro tocou já em alguns elementos, mas não há dúvida que quase que poderíamos dizer que teremos uma igreja antes do Papa Francisco e outra depois do Papa, não é? Porque depois do falecido Papa. É que efetivamente o Papa Francisco, ao longo destes 12 anos de papado, teve uma intervenção, sobretudo social, que contribuiu até mesmo para que muita juventude se voltasse novamente para as causas da Igreja Católica. É que um conjunto de rituais e de práticas que marcaram a Igreja ao longo de muitos anos, que foram sendo criticadas por alguns setores dentro da própria Igreja, mas que eram suportados por outros, neste período sofreram de facto um forte abalo, porque o Papa conseguiu, primeiro pela sua própria intervenção, e depois porque a pouco e pouco foi inserindo no cardinalato membros já também estes com uma postura diferente. E por isso é que se diz agora que o Papa que suceder ao Papa Francisco poderá, ou melhor, há fortes probabilidades de seguir uma mesma linha, uma linha parecida, já que a maioria dos papas com capacidade de eleição já foi indicada pelo falecido Papa. Portanto, há efetivamente então agora esta expectativa, vamos ver, portanto, ou já iniciou um período de luto e dentro de 9 dias, creio, irá iniciar o conclave, onde será então, depois de alguns dias, indicado ou escolhido um novo sucessor. Agora, eu gostaria de facto também enfatizar algumas das características do Papa Francisco, porque começou logo porque escolheu como lema do pontificado escolhido por misericórdia. E então foi dentro desta premissa que ele não só falou, mas praticou o perdão, a inclusão para não só os ditos pecadores, como alguns excluídos, como os divorciados novamente casados, a comunidade LGBT. Foi um Papa extremamente solidário, com uma sensibilidade grande para as dores alheias, para os pobres, para os migrantes, para as vítimas de conflitos. Foi bastante corajoso porque conseguiu enfrentar questões controversas, como a corrupção e os abusos sexuais na própria Igreja, a problemática das mudanças climáticas, que há muitos interesses em jogo, ou até mesmo a paz na Ucrânia, por incentivar o diálogo entre as duas partes, quando quase toda a Europa só quer diálogo com uma das partes.
foi um Papa genuíno, viveu de acordo com aquilo que de facto ele dizia e pregava, com um estilo direto, com uma linguagem acessível. Chegou ao ponto de ter determinado para si exéquias simples e nada dispendiosas, conforme nós tivemos a oportunidade de ver durante estes últimos dias e que culminou no sepultamento no sábado passado. Um Papa inclusivo e, acima de tudo, e deixei para o fim propositadamente, um Papa humilde, um Papa simples que foi, nos alertou para o combate à arrogância, à vaidade e à ostentação, e que nos deixou para reflexão uma frase que eu vou citar: o único momento em que cada um devia ser permitido olhar para alguém de cima para baixo seria quando quiséssemos ajudar essa pessoa a erguer-se. Obrigado, Rui de Castro. Gustavo da Conceição, tudo aquilo que já se disse, ainda muito será dito em torno do legado do Papa Francisco, a presença de milhares de pessoas em Roma nos últimos dias. Teremos um mundo, não só os cristãos, a comunidade católica, mas teremos um mundo referenciado em Francisco. Estaremos abertos a seguir algumas das premissas que o Papa defendeu, ou vamos ficar apenas pelos discursos e pelas homenagens? Eu acho que a humanidade deve assumir e seguir algumas das referências que o Papa Francisco deixa para que o mundo possa estar mais pacificado e possa ter foco no desenvolvimento que garante, enfim, a sustentabilidade, o equilíbrio, a qualidade de vida dos homens, da humanidade. E o falecimento do Papa Francisco mostra exatamente isso. As cerimônias fúnebres mostram exatamente isso. Portanto, a maior parte dos líderes mundiais estão presentes. Os que não estão presentes fizeram-se representar aos mais altos níveis. Estamos a assistir nestas cerimônias fúnebres a importância e o peso do chefe da Igreja Católica. É certo que em algumas matérias internas da Igreja e que se refletem depois na sociedade, o Papa Francisco foi corajoso, não só na gestão dos conflitos internos, mas na abordagem das questões à volta da pedofilia, a nomeação de mulheres no seu pontificado, apesar das mulheres acharem que não foi suficiente, e eu também. E depois o Papa Francisco mostrou também grande abertura na transversalidade que mostrou nas relações com outras igrejas, com outras feições religiosas e portanto mostrou um caminho, mostrou um humanismo, mostrou uma disponibilidade de diálogo que deve de facto ser seguida pelos homens. No geral, estou alinhado, estou de acordo com aquilo que os meus colegas de painel já disseram. Entretanto, queria sublinhar o facto do Papa Francisco trazer uma experiência da Argentina,
de onde ele era natural. E, portanto, contrariamente àquilo que é o peso da Europa na cúpula, no bispado, na cúpula da Igreja Católica, portanto, o Papa, com as experiências da Argentina, mostrou uma forma diferente de dirigir a Igreja Católica. E por isso o que eu espero no conclave de substituição, é que quando houver o fumo branco, possamos ver uma igreja preocupada com a sua dimensão mundial, e por isso eu gostaria muito de ver agora uma oportunidade para a África, ver um africano ascender o topo da Igreja Católica. Gustavo da Conceição, também aqui a deixar o seu comentário, o seu olhar sobre a trajetória do Papa Francisco e aquilo que se seguir-se-á após o sepultamento do Papa no último sábado, a expectativa em torno da eleição do novo Papa, que vai acontecer já no próximo mês de maio, conclave que vai juntar cardeais no Vaticano. Este é o tema que marcou a abertura do nosso Jornal 7 Dias desta segunda-feira. Agora olhar para a temática da atualidade nacional. Angola também a render homenagem ao Papa Francisco e, como dizíamos, o Papa dos afetos, o Papa que defendia a questão da igualdade, a defesa dos mais desfavorecidos, a questão também do empoderamento das famílias, e é exatamente esta questão que vamos agora olhar, que marcaram a semana. Vamos aqui falar da desconfiança dos cidadãos relativamente à economia nacional, ao empoderamento das famílias e também do relatório que apontou desigualdade social em Angola e também a inquietação com a questão da desnutrição infantil. E vamos começar, José Guerreiro, esta questão da confiança dos angolanos, que continua em baixa, arrastada pela situação económica e pelo desemprego, de acordo com dados avançados com uma sondagem ou inquérito, apesar que oficialmente tem-se dito que a única instituição que deve avançar com inquéritos deste género é o Instituto Nacional de Estatística, o INE, mas todavia o Jornal Económico divulgou na última semana um inquérito que aponta para a perda de confiança dos angolanos, a perda do poder de compra. A esmagadora maioria dos cidadãos não tem possibilidade de adquirir bens valiosos como casa e carro, pelo menos nos próximos 2 anos, e teme pela alta de preços no decurso de 2025, de acordo com este estudo avançado pelo jornal especializado Valor Económico. José Guerreiro, a olhar para este estudo, para esta sondagem do Valor Económico, no dia a dia, na prática, é aquilo que sentimos no cidadão, cada vez menos confiança naquilo que poderá ser o futuro imediato? Bom, se o Zé Silva e os colegas me permitem, eu gostaria de fazer uma outra intervenção antes de passarmos ao tema importantíssimo que agora o Zé Silva coloca. E esta pequena introdução tem a ver com o lamento, não é, por não ter estado no nosso último programa, não é, em estúdio, porque eu fui a Lisboa ver a minha filha, né, arquiteta que já há alguns anos, e depois da empresa em que ela trabalhava em Luanda ter fechado, como tantas outras empresas, aqui há 4 ou 5 anos, ficou ela, como tantos outros jovens angolanos, técnicos, engenheiros e arquitetos, ficou ela sem emprego, juntamente com esses colegas técnicos, engenheiros e arquitetos,
e teve que procurar esse emprego no exterior. Esta arquiteta angolana e os colegas despedidos por encerramento da empresa não fazem falta a Angola, devem ser molduras. Em Lisboa aluguei no Rentacar a viatura, uma empresa de angolanos que em Portugal concorre com a Avis, a Aeropecar e tantas outras empresas neste ramo do Rentacar, neste mercado altamente concorrencial. A empresa destes angolanos não são luso-angolanos, penso que estão a entender. Tem sede no Lubito, mas opera em Portugal. Nós que viemos de Angola, podemos pagar em kwanzas em Angola para alugar as viaturas em Portugal. Estes 2 jovens irmãos do Lubito, angolanos, empresários, não fazem falta a Angola, também devem ser molduras, né? Dias depois, né? Alguns dias depois de ter chegado, fui a Oeiras, que é aqui uma zona perto de Lisboa, e conheci um jovem angolano, também não é luso-angolano, penso que estão a entender. Nasceu no Kazenga e criou uma pequena empresa de construção. Falei com ele, com amigos dele e com clientes dele. Respeitadíssimo, integrado, alta qualidade nos serviços de construção, que presta a vários níveis aqui na região. Como empresário, note-se, como empresário, não nos andaimes. Esse jovem empresário angolano não faz falta a Angola, deve ser uma moldura também. Bom, eu espero que as conclusões que tirei, ou seja, que estes 3 exemplos de angolanos que no exterior parece que não fazem falta a Angola, tenha sido só um mero mau momento meu. As conclusões. E que não reflita o pensamento de quem manda em mim ou dos que me rodeiam. Então, alguém tem que corrigir o tiro e esclarecer-nos sobre estes quadros e sobre estas molduras. Alguém tem que corrigir o tiro. Mas entrando então no tema que o Zé Silva introduziu, eu li com muita atenção o último editorial do diretor de expansão, o João Armando, que dedica esse editorial exatamente à confiança, que ele define como um fator fundamental para fazer avançar as sociedades. E ele refere confiança dos cidadãos nas instituições e nos governantes, confiança dos agentes económicos no funcionamento dos circuitos produtivos e comerciais, confiança das pessoas nos setores da justiça, da saúde e da educação e, claro, confiança de quem manda no seu povo. Era assim que o João Armando iniciava o seu editorial nos Nós Expansão. E agora digo eu, me parece que todos estes índices de confiança que atrás foram enumerados, parece-me que continuam muito em baixo. A confiança dos angolanos, não é? Não se consegue por decreto, não se consegue por decisões administrativas, não é? A confiança conquista-se pelas políticas de governação e pela solução paulatina dos seus problemas vitais, né? A saúde, a educação, o emprego e a habitação, basicamente. Pese embora as primeiras páginas do Jornal Oficial, pese embora as aberturas dos telejornais, os discursos dos dirigentes, os relatórios oficiais dos departamentos ministeriais e também os dados do INE, está visível a olho nu que as dificuldades são muitas. E como tenho dito em programas anteriores, não estou de maneira nenhuma a dizer que em 50 anos nada se fez. Estaria a incorrer em mentiras e em demagogia. E não é propriamente a minha prática de vida. De facto, alguns investimentos em melhorias registamos em muitas áreas. Já abordei essas melhorias em pormenor em programas anteriores. Acontece, entretanto, que pese embora os bilhões de dólares que as riquezas naturais permitem arrecadar para o nosso orçamento, a cada ano as assimetrias aumentam. Ou seja, é cada vez maior o fosso entre os poucos muito ricos, onde se incluem dirigentes, e a esmagadora maioria da população. Era esta a primeira intervenção que eu queria fazer sobre o tema, poderei voltar. Obrigado, Zé Guerreiro. Rui,
A questão da confiança, e segundo este documento, diz que, por exemplo, mais de 60% das famílias angolanas está sem planos para aquisição de bens valiosos, como casa própria ou mesmo uma viatura, e justificam que, no atual contexto, não é possível fazer poupança, quando também há muitos entendidos em economia que volta e meia recomendam e até traçam planos e caminhos de forma as famílias poderem fazer cada vez mais poupança. Mas o que aponta esta sondagem é que há menos confiança e menos condições para as famílias poderem fazer estas poupanças. Bom, portanto, a questão da confiança ou da falta dela, por um lado foi, de certo modo, já caracterizada pelo Zé Guerreiro, e fazendo recurso a um editorial de um semanário mais virado a questões económicas. Mas dizia que nós estamos com 50 anos da independência e 20 de paz. Em 20 anos de paz, não há dúvida que muito foi feito, mas também não há dúvida que muito poderia ter sido feito e, eventualmente, com prioridades que fossem mais de encontro com as necessidades básicas da grande maioria. Porque há empreendimentos de vulto que foram construídos, realizações que foram efetuadas, formações de quadros em quantidade, mas estamos num quadro em que os níveis de pobreza estão a aumentar, o poder de compra dos cidadãos tem estado a reduzir bastante. Basta notar que os salários perderam quase 70% do valor que tinham há relativamente pouco tempo. Ora, isto quer dizer que há muitas famílias que estão a viver, ou melhor, a tentar sobreviver com algo como $2 por dia. Portanto, isto está muito aquém daquele nível definido como médio para a África. Para a África, não estou a referir já para os países mais desenvolvidos, mas estou ainda no nosso continente apenas. Claro que quando as pessoas têm as suas ansiedades, como todos nós temos, definimos níveis de satisfação. E eu não sei em que medida é que o jornal que fez este inquérito achou que fosse importante também verificar se as pessoas estão em condições de comprar a sua casa e de comprar o seu carro, quando mais de 70% da população ainda quer água potável, quer ter comida, quer ter assistência médica no seu centro de saúde e quer educação para os seus filhos, e que os seus filhos tenham também uma merenda, e que essa merenda não seja roubada pelo professor, como está a ocorrer, segundo denúncias, em Cacoaco e no Cazenga. Ora,
Isto leva-nos a que, de facto, ao não se conseguir o básico, e quando nos são apresentados valores de vida em sociedade que estão mais ligados à boa vida, ao bem-estar, às viagens, às mussuladas, enfim, este género de vida é que é apontado nas redes sociais, em alguma mídia, como sendo o bom. Este bom não é para o cidadão comum angolano. Pode ser para um outro qualquer, mas de facto para nós ainda não é. E é que o grau de satisfação também deve ser nivelado por etapas. Na etapa atual em que nós estamos, na etapa atual de desenvolvimento de Angola, temos que nivelar, eu não ia dizer para nivelar por baixo, mas também não podemos nivelar por alto. Não podemos definir que a confiança é todos termos casa própria, casa comprada, nem estou a dizer alugada. O seu carro, não, tem que ter garantia de meio de transporte acessível em função do seu salário, portanto, compatível com o seu salário. Tem que ter uma qualidade de vida em que a sua alimentação tenha que ter os nutrientes necessários, e depois vamos tocar neste assunto no tema a seguir. O filho tem que ter qualidade no ensino, com um professor bem preparado, que lhe transmite valores, né, e não apenas coisas que estão escritas nos livros, para que, de facto, os índices de confiança, os tais que foram mencionados há pouco pelo Zé Guerreiro, comecem paulatinamente a crescer. E à medida que vão crescendo, também os anseios das pessoas vão subindo de patamar. Portanto, quem ontem apenas queria que houvesse arroz e peixe seco em casa, 3 anos depois já vai querer batata e também já vai querer um bife. E 5 anos depois também já vai querer ter algo ainda melhor. Portanto, é próprio do ser humano. Agora, não devemos inverter aquela que deveria ser a nossa postura, e buscando um pouco até os exemplos do próprio Papa Francisco e a postura de vários dirigentes, como Lula da Silva e outros, que pugnam por sociedades em que a satisfação seja da maioria. A satisfação não pode ser para um grupo restrito, por muito amigo que seja, mas o nosso objetivo, o objetivo de todos, tem que ser a maioria destes 30 milhões que nós somos, ou de 10 milhões que vivem na cidade de Luanda. Obrigado, Rui de Castro. Estivemos assim, nesta primeira parte, a olhar para este tema da confiança, a falta de confiança dos angolanos, que continua baixa, arrastada pela situação económica e pelo desemprego. Daqui a pouco também vamos ouvir em relação a este tema o Gustavo da Conceição. Partimos para o nosso primeiro intervalo, está com o jornal 7 dias da semana em retrospectiva. Voltamos após o intervalo. Jornal 7 dias, a semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 dias, aqui na LAC. Estamos de volta para a segunda parte do seu jornal 7 dias da semana em retrospectiva, edição de 28 de abril de 2025. Gustavo da Conceição, vamos também ouvir o seu comentário, a sua leitura em torno desta falta de confiança dos angolanos que
relativamente à situação económica e pelo desemprego, em um quadro preocupante. Estamos aqui a olhar para questões básicas que vão faltando ao cidadão, apesar de aquilo que o Rui disse das grandes realizações que se têm anunciado, realizações do Estado na pretensão de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, mas as pessoas cada dia mais vão apresentando preocupações e até necessidades básicas. Naturalmente, portanto, o Estado pode eventualmente ter bons programas bonitos. Agora, o que me parece importante é que esses programas sejam sempre criticamente avaliados para poderem trazer alguma realidade e poderem mostrar os caminhos e as soluções. Não é? Hoje o emprego é quase sinônimo de informalidade. O Estado emprega uma parte de quem trabalha, sim, mas com um nível de salários que nós sabemos bem que dificulta a vida do cidadão. Portanto, quando nós equacionamos o nível de salários com o custo de vida, verificamos que realmente as famílias ficam numa incógnita. Não há capacidade de poupança, não há capacidade de guardar, de fazer pequenos investimentos, e daí esse temor, esse receio, esses medos em relação ao futuro. Portanto, parece-me muito importante que, ao nível dos programas do governo, se continue a trabalhar na estabilidade do emprego, porque emprego instável não dá confiança, e tem que se trabalhar também e muito na previsibilidade das carreiras. Uma pessoa tem que saber que está no emprego, hoje faz isso, está aqui, e daqui a 5 ou 10 anos, ou não sei o quê, está a subir, está a chegar à posição tal, não é? Sem depender do grau de relação com o chefe, ou com o partido, ou com outra coisa qualquer. Portanto, a confiança resulta daí. E depois a confiança também resulta da nossa necessidade de investimento. Investimento nacional, por exemplo, nós temos bons programas, temos desde logo a Modiva, temos desde logo o ProPriv, não é? Mas isso são para os grandes investidores nacionais e, maioritariamente, não garantem novos empregos. Bem pelo contrário. Muitas empresas do ProPriv até diminuíram o número de trabalhadores. E, portanto, muitas daquelas empresas foram privatizadas no quadro do programa. E, portanto, o que nós precisamos é de cuidar bem dos pequenos investidores, porque esses garantem empregos, não é? Não os deixar abandonados à sua sorte, rever os programas de apoio a esses pequenos investidores, não é? Avaliá-los objetivamente e criticamente, para se poderem ir corrigindo os apoios às pequenas, médias e microempresas, porque essas é que garantem grande parte do emprego. E, portanto, tentar trazer o emprego da informalidade para uma certa formalidade, porque no fim de linha o Estado também ganha com isso. Agora, para que isso seja feito, para além de outras iniciativas, eu penso que é necessário nós termos foco no nosso programa de formação.
quer a formação curricular, quer a formação não curricular, a formação técnico-profissional, etc, etc. Porque precisamos, não é, de descobrir os nossos quadros aos mais diferentes níveis, não é? Precisamos também de encorajar o investimento estrangeiro, e para encorajar o investimento estrangeiro, apesar de todas as iniciativas que tem havido, é preciso termos a coragem de reformular a justiça, garantindo a sua isenção e a sua celeridade. É fundamental que os investidores estrangeiros tenham garantias do retorno do seu investimento e, portanto, o acesso ou a disponibilização de divisas era muito importante. E depois é preciso também outras atitudes que, não sendo tão visíveis, dificultam na prática os investimentos. Estou a falar, por exemplo, da pequena e da grande corrupção. Uma pessoa quer criar uma empresa, tem que pagar o guarda para estacionar o carro ali, tem que pagar a pessoa que está atendendo, tem que pagar este, tem que pagar aquele, todos a quererem dinheiro na linha. Não é possível. Tem que se parar com isto. Tem que se parar com isso ao nível dos serviços, tem que se parar com isso ao nível das empresas, tem que se parar com isso a todos os níveis. Então, não é possível que se esteja, esteja com preocupações à volta dos investimentos e tenhamos na linha desses investimentos tanta corrupção. Pessoas para assinarem têm que receber dinheiro, para autorizarem têm que receber dinheiro, portanto, isso dificulta. E depois são os outros pequenos problemas que o país tem, desde a distribuição de água, a distribuição de energia, problemas que e, portanto, afetando os investimentos, empurram cada vez mais pessoas para a informalidade e para uma situação dessas, uma situação de falta de confiança, falta de crença no futuro próximo. Exato, Gustavo da Conceição. José Guerreiro, esta questão da confiança e das condições básicas, como fez aqui referência o Rui, o cidadão, para além da ambição de ter casa própria, de viatura, mas há aqui questões básicas que também são fundamentais, e falávamos também aqui daquilo que o Estado tem investido. Fazer aqui referência que na última semana também foi avançada, após reunião do Conselho de Ministros, que o Governo disponibilizou mais de 3 mil milhões e 365 mil milhões de kwanzas para execução de projetos inseridos no Programa de Investimentos Públicos PIP 2024, como avançou o Secretário de Estado para o Investimento Público, Ivan dos Santos, que falava após a quarta sessão do Conselho de Ministros, sessão ordinária que decorreu em Luanda, e que explicou que deste valor foram gastos 3 mil milhões 241 mil milhões de kwanzas, correspondendo a uma execução de 96% da despesa do orçamento alocado para o Programa de Investimento Público 2024. Cita aqui exemplos de que o Governo concluiu, por exemplo, mais de 550 salas de aulas no setor da educação. Na saúde foram concluídas 21 unidades sanitárias e vários outros investimentos públicos que foram executados em 2024. Ainda assim, toda esta carteira de projetos, essa execução de 96%, ainda não se faz sentir no dia a dia do cidadão, ainda não são suficientes para o cidadão ter confiança? Confiança, dizia eu, conquistas não por decreto nem por apresentação de números, não é? Não de números, não é? De facto era bom ver onde é que estão esses projetos executados, não é? E conforme temos dito já várias vezes no programa, todos nós e até fora, lemos em jornais, etc., não basta construção, não basta cimento. E é isso que tem sido uma grande falha nossa.
Eu acho que a questão da confiança tem basicamente a ver com o distanciamento entre governantes e governados, que é cada vez maior. Nós temos que ter noção disto. E, sobretudo, quem tem que tomar medidas para inverter a situação é quem provoca, mesmo que inconsciente e sem vontade, este distanciamento. A questão é que os nossos dirigentes, eu tenho dito várias vezes, vivem uma outra realidade. Vivem uma outra realidade. De mordomias, de boa vida, quase que só andam de jatos privados, não andam nas estradas, não vão aos bairros, não vão aos mercados. E eu estou a falar em quem manda, mesmo a sério, não é? No poder central. Porque muitas vezes nas províncias, os dirigentes até fazem isso. Alguns deles, nem todos também. Até fazem isso, mas não têm poder efetivo de provocar alteração no estado das coisas. Porque as verbas estão definidas, centralizadas e orientadas a nível central. Quanto a estes números que o Sr. Secretário já está a dizer, ele teria depois que provar e ir com associações industriais, comerciais, etc. Acho que mostrar onde é que estão realizados estes investimentos. Porque, de facto, na minha ótica, a política económica e a política social têm estado muito abaixo das expectativas, pese embora os milhões de dólares estejam a ser, como o povo diz, torrados, não é? Têm estado muito abaixo das expectativas e das necessidades. Porque, em contrapartida, o povão, aquele que vive, de facto, nas periferias, nos bairros e nos lugares longínquos, tem muitas dificuldades, não é? Eu quando trabalhava numa empresa, a empresa tinha refeitório, e já vão 7, 8 anos, e piorou. As pessoas tinham refeitório e guardavam a comida, não a comiam, para levar à noite para toda a família poder comer. Não é? Isto é o que se passa na maioria das pessoas, não é? E nós temos, com certeza, a outro nível, quem bebe bom vinho, quem recebe vinho diretamente de Paris, vindo de avião, não é? Quem só frequenta hotéis de 5, 7, 8 e 10 estrelas, quem não consegue viajar na TAG, que é a Companhia Aérea Nacional. Não vemos dirigentes a viajar na TAG, não é? Então, quer dizer, esta confiança vem disto, vem da humildade, vem do apego à realidade, vem de sentir os problemas das pessoas e vem das pessoas se juntarem aos mais fracos, aos mais debilitados, para poderem resolver os seus problemas. Não é? Como é que pode haver confiança assim? Se tudo é quase sempre para os mesmos. Tudo é quase sempre para os mesmos. Não é? E infelizmente, nem esse grupo dos mesmos está a crescer. Não é? Nós podemos falar nas famílias que existem em Luanda, em Benguela, no Ubango, em Cabinda, e é tudo sempre quase para essas pessoas, e que já passam para os filhos. Mas nem isso está a crescer. Então, e é ver todos os dias as dificuldades que os empresários, o Gustavo falou nisso, as dificuldades que os empresários têm para abrir uma empresa, as dificuldades de todo o tipo. E já fizemos o programa, o Simplifica, o programa não sei quê, a luta contra a corrupção, a luta contra isso, contra aquilo. Não estamos a conseguir, estamos a desconseguir. Então, a confiança vem desta prática conjunta em que se elimine distanciamento efetivo entre governantes e governados. Exato, Guerreiro, e assim vamos fechar este tema da questão da confiança dos angolanos, que continua em baixa, arrastada pela situação económica e pelo desemprego. Segundo uma sondagem do jornal Valor Econômico, o tema que marcou a última semana. Aqui também avançamos alguns dados da sessão do Conselho de Ministros, que apontou que o governo disponibilizou mais de 300 mil milhões de kwanzas para a execução de projetos inseridos
no Programa de Investimentos Públicos, o PIP 2024, teve uma execução de 96%. Rui de Castro, há este dado do Governo, mas também há um relatório relativo a 2024 do Programa Alimentar Mundial, o PAM, que coloca Angola na posição 150 entre 193 países no índice de capital humano, em que o nosso país está entre as nações com mais desigualdades em todo o mundo, com 31% da população, cerca de 11 milhões de pessoas a viver abaixo da linha da pobreza. Olhando para o primeiro tema, esta ligação, esta articulação, estamos aqui perante um quadro preocupante, onde também indica este relatório que a desnutrição crónica continua a afetar 4 em 10 crianças com menos de 5 anos e é uma das mais elevadas taxas a nível mundial, de acordo ainda com este documento do Programa Alimentar Mundial, o PAM, relatório referente ao ano de 2024. Pois, de facto, vamos continuar a bater na mesma tecla, não é? É que começamos por tocar em algumas virtudes do falecido Papa e em que a prioridade era o bem-estar das maiorias, o cuidado com os mais pobres. No segundo tema, o foco foi a desconfiança do cidadão, porque as condições de vida estão a piorar, e agora falar da desnutrição infantil e falar também nos índices de desigualdade que temos no país, em níveis bastante acentuados, tem muito a ver com o estado em que se encontra fundamentalmente a nossa economia, porque gira tudo à volta das receitas do país e depois das suas despesas. Portanto, se o país tem capacidade para gerir toda a máquina e garantir um nível de vida, estamos com índices aceitáveis, estaríamos com índices aceitáveis de confiança, e esta desigualdade não seria de facto assim tão acentuada. Agora, a realidade, infelizmente, é que há vários fatores a contribuir, já tocamos em alguns, mas importa, por exemplo, e já agora, e também não é uma boa notícia, digamos que até é mais uma má notícia para juntar a um conjunto de outras. É que no final da semana nós tomamos conhecimento por a leitura de um relatório da área dos petróleos que indicava que no primeiro trimestre deste ano houve uma redução na produção petrolífera. E, por outro lado, por força da conjuntura internacional, o preço do petróleo baixou e, neste momento, até está num valor inferior àquele em que o OGE 2025 foi projetado. Portanto, foi projetado para $70 o barril e, neste momento, está na casa dos 67 dólares barril. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós dependemos quase que exclusivamente, mas pronto, deixando uma ligeira margem, mas acima de 95%, as receitas do país dependem do petróleo. Ora,
se a produção está a baixar. E o dado é mesmo deste fim de semana, não é? Fim de semana passado, portanto. E temos a população a aumentar diariamente. É evidente que o que dava para 30 milhões de pessoas a semana passada, o que dava no início do ano, hoje já não dá, porque já há mais pessoas e há menos dinheiro. Portanto, esta é que é a realidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que romper, mas romper de facto e com seriedade e no interesse de todo o país, não é apenas deste ou daquele partido, deste ou daquele grupo económico. Nós temos que romper com esta dependência exagerada do petróleo. Portanto, se de facto não conseguirmos garantir uma diversificação económica que é várias vezes apregoada pelos nossos responsáveis da equipe económica e outros também da área social, mas se efetivamente isto não for feito, nós iremos continuar a ter cada vez mais dificuldades, cada vez menos confiança das pessoas nas instituições, porque o nível de vida vai mesmo diminuir, vai baixar e vamos mesmo ter quadros, molduras e outros a saírem do país, porque de facto as dificuldades vão ser cada vez piores se este quadro se mantiver. É óbvio que já foram anunciados vários programas, há muitas intenções, mesmo a que há pouco o Zé Silva referia, quando foi da intervenção do Zé Guerreiro, que se anunciaram mais não sei quantos mil milhões de verbas para... Quantas verbas já não foram anunciadas que seriam entregues a setores vitais e que depois acabaram por não ser, ou não ser naquela dimensão, ou uma boa parte ter depois sido desviado para um outro objetivo. Portanto, aqui também tem que haver mais rigor e disciplina. E então, se nós já vimos que a solução para romper com este estado de coisas tem que vir, por exemplo, de uma agricultura mais interventiva, porque neste momento ainda só participa em cerca de 10% do PIB. Ora, temos que tomar medidas rigorosas neste campo. Do meu ponto de vista, não devíamos apenas ficarmos por aquela noção um pouco romântica de que a agricultura familiar é que vai resolver o problema da inversão da nossa economia e com um papel mais forte da agricultura e da agroindústria, mas deveríamos sim e muito seriamente pensar em abrir espaço para empresários agrícolas de outros países virem investir em Angola, onde há terras, há água em abundância, há um clima quase que sui generis, com zonas mais tropicais, outras mais a virar para o temperado, enfim, onde nós poderíamos estar a produzir em grande quantidade, não apenas na agricultura familiar para a subsistência das famílias e para a garantia de uma certa segurança alimentar, mas também com o grande objetivo da exportação e de obtermos então receitas para investir noutro campo. Portanto, mas isto tem que ser um investimento forte e sério e não apenas em conversa. Portanto, como é evidente, num quadro destes,
E abordamos há pouco nos problemas relacionados já com a desconfiança e o descontentamento, que as camadas mais pobres são aquelas sobre quem depois recai a maior parte dos problemas. E um dos problemas tem justamente a ver com a dificuldade cada vez maior que as famílias têm para se alimentarem. Portanto, o ser humano, se não se alimentar, morre. Portanto, isto é elementar. E se é elementar, temos que saber quantos somos, qual a necessidade alimentar para estas pessoas e como é que vamos arranjar este alimento. E este alimento não pode ser importado, tem que ser produzido por nós. E não precisamos de produzir produtos muito sofisticados. Vamos começar por aquilo que é básico, é a nossa batata doce, é o milho. Portanto, vamos produzir em quantidade. Produzindo em quantidade e depois em alguma qualidade, por causa dos nutrientes e as proteínas, também com a proteína animal. Portanto, aí iremos começar a criar algumas condições para sairmos de níveis preocupantes em que estamos, por exemplo, a nível da desnutrição infantil. Ora, a desnutrição infantil começa logo com as mães que nos primeiros anos de idade dos seus filhos deviam amamentá-las com o leite materno exclusivamente. Uma boa parte delas nem sequer o consegue fazer porque elas também não têm alimento para si. Portanto, se não comem o que deviam, depois não produzem leite para dar ao seu bebê. E o bebê já não tem o leite que a mãe lhe deveria estar a dar com uma série de nutrientes que ali se encontram. Não recebe a quantidade de alimento que deveria. Depois são as papas, mas enfim, há alguns produtos que as pessoas vão dando aos seus filhos só por um descargo de consciência. O que é que acontece? São crianças que não crescem como deve ser. São crianças que vão para a escola, não têm os níveis de absorção de conhecimento próprias daquela idade. E, enfim, decorre daqui todo um conjunto de problemas que se vão refletir depois, mais tarde, no tipo de cidadão que o país vai ter daqui a 10, 20 anos. Que quase que me arriscaria a dizer que até estamos a pôr em risco a própria segurança do país. Obrigado, Rui de Castro. Com Rui, tal como aconteceu na primeira parte, vamos partir para o intervalo. Daqui a pouco voltamos para a terceira e última parte do seu jornal 7 dias, a semana em retrospectiva. Jornal 7 dias, a semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 dias, aqui na LAC. Estamos de volta para a terceira e última parte, Jornal 7 dias, a semana em retrospectiva. Gustavo da Conceição, aqui este relatório do Programa Alimentar Mundial e apegando a deixa do Rui, a questão da desnutrição crónica que continua a afetar 4 em cada 10 crianças com menos de 5 anos, é tida como uma das mais elevadas taxas a nível mundial, de acordo com este documento, e também avança que, para além de alguns fatores aqui já nomeados pelo Rui de Castro, a desnutrição também decorre de situações como acesso limitado a alimentos nutritivos, a falta de saúde materna e infantil,
serviços de saúde inadequados, entre outras preocupações, também como a instabilidade econômica e as normas patriarcais enraizadas. Gustavo da Conceição, estamos aqui perante a um quadro que pode ou não condicionar o futuro das nossas crianças, ou o crescimento das nossas crianças? Pode, sem dúvida. Pode, sem dúvida. Esse problema de desnutrição é uma verdadeira vergonha. Portanto, com a vastidão de terras com potencial agrícola que nós temos e com os recursos hídricos que o país possui, não deveríamos ter fome. Não deveríamos ter fome, ter desnutrição como tal. Mas não é isso que se passa. E já vimos, os meus colegas já abordaram isso, que o investimento na agricultura e não esperar só que a agricultura familiar resolva, como bem disse o Rui. Portanto, a agricultura familiar tem um potencial, mas nós temos que estender isso para um verdadeiro processo de segurança alimentar e, portanto, temos que produzir para guardar, produzir para transformar e produzir para assegurar que em momentos de crise e de falhas a população tenha acesso a uma alimentação básica e que não permita, não é, que chegue a um nível de desnutrição evidente, como agora relata o relatório do PAN. Portanto, nós temos um programa interessantíssimo, que é o Cuenda, que apoia famílias desfavorecidas, sim. O Cuenda tem estado a crescer. Eu sou da opinião que é bom que o Cuenda proteja cada vez mais famílias em dificuldades, mas o interesse mesmo é tirar essas famílias dessas dificuldades. E, portanto, estou expectante para ver quando é que o Cuenda começa a diminuir o número de famílias que apoia até chegar a zero. Porque isso significaria que o país estava a crescer e estava a se desenvolver. Em relação a essa dimensão de desnutrição versus desenvolvimento do cidadão, atenção que quem vai defender o país de qualquer agressão são os cidadãos nacionais no futuro. Quem vai desenvolver o país nas diferentes áreas são os cidadãos nacionais no futuro. E, portanto, nós temos que nos preocupar com os cidadãos nacionais do futuro. E não podemos assistir, não devemos assistir sem reação aos problemas da desnutrição das crianças. Temos que intervir, o Estado deve intervir com recursos a bancos de leite e com recurso a uma medida essencial, que era a escola primária tem efetivamente que alimentar os seus alunos. A escola primária tem que ter capacidade de dar a tal merenda escolar a todos os seus alunos. Porque isso, por um lado, ajuda a este combate à desnutrição, faz as nossas crianças crescerem com alguma dignidade e prontas para os desafios das diferentes etapas da sua vida. E, naturalmente,
resolve ou minimiza, pelo menos, um problema das famílias, mobilizando todos para a escola. Portanto, eu acredito que era preciso equacionar, resolver os entraves e os estrangulamentos que o projeto de merenda escolar ainda tem, para vermos e termos a certeza que todas as crianças comem qualquer coisa na sua ida à escola, tornando a escola num lugar apetecível para se estar e criando condições para a sua disponibilidade de aprender. Se fizermos isso, estaremos seguramente a diminuir os tais esforços na desigualdade social que ainda temos. Obrigado, Gustavo. Zé, estes dados, este relatório é do PAM, Programa Alimentar Mundial, coloca Angola nesta posição 150 entre 93 países no índice de capital humano, entre os países com mais desigualdade. Portanto, são dados de uma agência das Nações Unidas, mas que merecem a nossa reflexão e também que, de alguma forma, indicam alguma credibilidade, não é? Não se pode aqui dizer que estará distante daquilo que é a nossa realidade. Era exatamente por aí que eu ia começar e quase que já me tiraste as palavras, porque para além do Rui ter dito quase tudo e o nosso Gustavo ter completado muito bem, pouco há mais a dizer senão tentarmos que o relatório do PAM não seja intramuros entre nós, descredibilizado como normalmente são descredibilizados no nosso país. Relatórios que não é falarem mal de Angola, é apresentarem dados que são negativos. Normalmente esses relatórios são muito descredibilizados. E como nós não temos ainda relatórios das Nações Unidas sobre os melhores discursos e os melhores papos, nunca estamos em primeiro nos relatórios. Estamos sempre nos últimos lugares dos relatórios. E muitas vezes esses relatórios acabam por ser descredibilizados porque não correspondem à realidade, sempre a falar mal de Angola, ainda por cima isto vem do PAM, né? Nós que somos mais velhos lembramos-nos da credibilidade que o PAM tinha quando todos esperavam pelo PAM, o leite do PAM, vem o avião do PAM, não é? O arroz do PAM, quer dizer, isto nos anos 80. Agora, infelizmente é o mesmo PAM que nos ajudou já com milhões e milhões de dólares de suprimentos, que vem dizer que nós mesmo assim ainda estamos no lugar 150, em 193. Quer dizer, é lamentável, não é? Portanto, esperemos só que, de facto, e como dizia o Rui de Castro e o Gustavo, enquanto, de facto, não tomarmos opções de base diferentes das que temos tomado, enquanto não conseguimos dar a volta a montante com as questões de política económica, de política social, que resolvam, de facto, os problemas das pessoas e que não nos inovoem sobre o que está a acontecer, tomemos, pelo menos, posições imediatistas, posições de curto prazo, para poder ultrapassar as dificuldades que nós temos, enquanto estas tais políticas essas tais políticas de longo prazo não surtem efeito. E o Gustavo falou muito bem na merenda escolar. Há quanto tempo nós não conseguimos impor merenda escolar? E quando falamos em merenda escolar, a mesma ministra que disse que os angolanos não contam que estão lá fora, é a ministra que disse que vamos pôr uma nutricionista em cada município para dar comida quente às pessoas. Mas que é isto, não é? Então há alguma coisa que está mal na governação e temos que encarar isso, não é? O Rui de Castro falou muito bem nas questões demográficas. São as questões de longo prazo que eu não sei, porque por exemplo ainda não ouvi muitos dirigentes a falarem nisto. A relação entre a demografia e o desenvolvimento. Nós crescemos a ritmos e a índices elevadíssimos e a economia cresce a níveis muito baixos, não é? Então nós temos um problema sério para o futuro e temos que encarar problemas de futuro. Não podemos andar com políticas propagandísticas a querer enganar as pessoas que está tudo a correr bem.
E o Rui de Castro falou uma coisa que também já várias pessoas em Angola falaram, já vários especialistas na agricultura, e já vários países fizeram-no com sucesso. Em vez de andarmos preocupados com a política de imigração das pessoas, dos angolanos que estão lá fora e que são desrespeitados e que são abandalhados, preocupemos com uma excelente política de imigração para captar famílias que venham investir na agricultura, não é? Vários países fizeram isso. Não podemos só contar com a agricultura familiar e não podemos só contar com meia dúzia de empresários angolanos que pretensamente, não é, estão para resolver os problemas, mas estão para resolver os problemas deles. Porque, na prática, ao não alargar esse número de empresários angolanos ligados à agricultura, os poucos que existem não conseguem suportar toda a necessidade que existe em termos da produção alimentar. Portanto, há que repensar, há que fazer muita coisa, há que, de facto, pôr os pés bem assentos na terra, porque a riqueza que criámos ao longo dos anos criou muitos ricos, mas não criou riqueza. A riqueza criada com o petróleo e com os diamantes criou ricos, mas não criou riqueza, como diria o Miyakoto. Portanto, esperemos que haja alterações substanciais na nossa política e no sistema de governação para que possamos ter os dirigentes mais perto do povo e mais perto das crianças que são subnutridas com medidas regulatórias. Obrigado, José Guerreiro. Rui, em relação a esta questão, antes de fecharmos, antes de irmos para os recados, tinha mais algum dado a avançar? De facto, os tais dados que o José Guerreiro referia há pouco, que podem nos chocar, mas são a realidade. E, portanto, a realidade é o que é. E o que é que Angola tem um coeficiente no designado índice de Gini estimado em 0,51, quando 0,4 já indica uma desigualdade severa. Quer dizer que nós já estamos no mais do que severo, tal como a África do Sul, com 0,63, e a própria Namíbia, nossos vizinhos, com 0,59. A distribuição da renda aponta-se também nesses dados que 1% da população é que gere a maior parte da riqueza e cerca de 33% dos angolanos vive abaixo da linha de pobreza, com os tais menos de $2 dia que eu referi há pouco. Até a então classe média tem estado agora praticamente a ser esmagada pela inflação e pela desvalorização do Kwanza, tendo perdido também uma grande parte da disponibilidade que vinha tendo até há algum tempo esta parte. Outro dado ainda é que há uma enorme disparidade urbana e rural, sendo que enquanto que um grupo pequeno nos grandes centros populacionais, particularmente em Luanda, vive em condomínios, e 70% da população urbana reside em museques com acesso limitado ao saneamento básico e à água. Bom, e depois daí os problemas que estamos a ter com a cólera um pouco por todo o país, e estamos, como também alguém dizia, estamos a desconseguir, porque de facto estamos a desconseguir, porque a questão é estrutural, tem mesmo. E por outro lado, nas zonas rurais, onde vive 40% da população, a pobreza é ainda mais extrema, com 60% sem acesso à eletricidade. Portanto, estes eram apenas alguns indicadores, só para rematar. Exato, para rematar e também fechar este tema relativamente à questão do índice de desigualdade, em que Angola ocupa o lugar 150 entre 193 países no índice de capital humano, Angola entre os países com mais desigualdade no mundo, e também o problema da desnutrição, que continua a afetar 4 em cada 10 crianças com menos de 5 anos a nível do país. E falou-se aqui também da questão da merenda escolar, que foi aqui recomendada, tem que ser revista.
Faz hoje precisamente 3 meses que o Conselho de Ministros apreciou, analisou e foi já também aprovada a reformulação do programa de merenda escolar, que a partir daquele momento passou a se chamar Programa Nacional de Alimentação Escolar. Este programa que prevê a distribuição de uma refeição quente adequada à cultura alimentar das comunidades, de acordo que avançava na altura a Ministra da Educação, Luísa Grilo, no final da sessão do Conselho de Ministros, que esse programa prevê então a alteração na distribuição da alimentação nas escolas do país ainda durante este ano letivo. Vamos agora olhar, esperar que realmente comece a ser implementado. Estamos assim a fechar este Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Agora momentos para os recados e vou começar com o Gustavo da Conceição. Que recados temos para esta edição? Eu hoje só tenho um recado, e é um recado para toda a nossa sociedade. Nós comemoramos o 25 de Abril. O 25 de Abril é uma data importante para nós, Angola, apesar do facto de se dar em Portugal. Porque 25 de Abril é um dia de liberdade em Portugal, mas também é um dia em que se deu um salto qualitativo enorme na liberdade em Angola. Foi resultante também das pressões exercidas pelas lutas de libertação das ex-colónias, que o 25 de Abril se deu em Portugal, permitindo, por um lado, reunião de famílias, famílias que tinham parentes nas prisões da PIDE por terem ideias e ideais de liberdade, e nacionalistas que estavam nos movimentos de libertação, que lhes permitiu depois assinar os acordos de paz e entrar em Luanda. Foi também um momento em que houve um boom enorme no interesse pela política e, portanto, uma fase de muitos e expressivos movimentos sociais que de alguma forma contribuíram para a construção deste país que é Angola hoje, independente e a festejar 50 anos. Portanto, se há uma data que se pode dizer que foi precursora daquelas datas históricas que o país vive, nomeadamente o 11 de novembro, essa data foi o 25 de Abril. E, portanto, queria fazer uma referência, esperando que esta reflexão se estenda pela sociedade em defesa dos nossos ideais de liberdade. Obrigado. Ficou o recado do Gustavo da Conceição. Rui de Castro, que recados temos para esta edição? Bem, o primeiro recado tinha mesmo a ver com o 25 de Abril, mas o Gustavo já tocou e eu quero só rematar dizendo que o 25 de Abril também é nosso. Bom, durante a semana celebrou-se de igual modo o Dia Internacional da Malária. Angola é um dos 10 países com mais casos no mundo. Por ocasião do dia, tomamos conhecimento de alguns novos dados, que não são assim tão novos, porque reportam a 2023. E, segundo os mesmos, terá havido uma redução de 2022 para 2023 no número, portanto, de 10 milhões
de casos em 2022, passamos para 8 milhões em 2023. Mesmo assim, com 12.500 falecidos. A previsão é que, e já que a OMS não apresentou dados, porque se calhar também não recebeu, que em 2024 terão havido 8.500 milhões portanto, 8,5 milhões de casos em 2024. O que, entretanto, também se pensa é que poderá o número ter sido superior, tendo em conta as chuvas intensas e as inundações elevadas que houve, e que então poderão ter propiciado mais casos, por um lado. Por outro lado, o facto de ter aumentado a pobreza, ter aumentado também a desnutrição nas crianças, e, portanto, que propicia então mais doenças e mais malária. Ligado às doenças, temos a questão da cólera. Eu aqui não vou falar mais dos dados que infelizmente estão a crescer, mas vou falar é que no campo da comunicação, quase todos nós estaremos a receber mensagens a alertar para os benefícios da vacinação contra a cólera. Bom, o que acontece é que não está a decorrer nenhuma campanha nacional de vacinação contra a cólera. Portanto, o governo tem estado a comprar pontualmente algumas vacinas, até porque nem sequer há muita disponibilidade no mercado, por aquilo que foi anunciado em tempos. E, portanto, não sei se faz mesmo grande sentido estar a ver uma campanha deste género, a remeter às pessoas, a cada um, que quase que diz que se devem vacinar, quando depois nem sequer há vacinas para todos. Por último, e ainda relacionado com o falecimento do Papa Francisco, que quase que a gente pode tratar como o Papa do mundo real, não é? E por ter sido uma pessoa que lutou muito contra o luxo e este tipo de vida, nós assistimos que no domínio da mídia a nossa TPA enviou uma equipa de reportagem para a Argentina. Muito sinceramente não sei, possivelmente deva estar a sobrar dinheiro, não é? Mas ter uma equipa no Vaticano, onde inclusive até esteve o nosso chefe de Estado e a esposa, pode-se justificar. Agora, enviar uma equipa de reportagem com um conjunto de despesas para fazer trabalhos na Argentina, onde o falecido Santo Padre iniciou a sua vida enquanto pároco, e, portanto, acho que é um enorme desperdício. Obrigado, Rui de Castro. José Guerreiro, vamos aos seus recados. Breves também. Bom, como nós, de facto, nós do painel não combinamos o que vamos dizer no programa, não é? Isso dá-nos liberdade e independência. Eu também tinha pensado falar no 25 de Abril, à semelhança do Gustavo e do Rui de Castro. Foi um acontecimento que marcou a semana também. Exato, mas como vou acrescentar uma coisa qualquer, vou dizer que, de facto, se comemorou o 25 de Abril, né? Foi a data do derrubo do regime fascista em Portugal, que dominava e oprimia os povos portugueses e das ex-colónias, incluindo Angola, né? Portanto, temos que saudar o 25 de Abril,
a independência das ex-colónias e a democracia em todos os países. Como disse o Rui de Castro e o Gustavo, o 25 de Abril também é nosso. Por isso eu acho lamentável que o Jornal de Angola, único diário do país, jornal oficial e de caráter público, não tenha conseguido, nem que seja num cantinho inferior esquerdo de uma qualquer página ímpar, e os jornalistas do painel e outros percebem o que eu estou a dizer, dizer que não tenha conseguido referir esta data, que já é internacionalmente histórica, por ter significado o fim de uma ditadura e o nascimento de uma democracia no mundo. Deplorável orientação editorial. O meu segundo recado tem a ver com o barco do Zé Eduardo na Restinga do Lubito. Correu um vídeo nas redes sociais e não era preciso ter acesso a esse vídeo, porque eu próprio já constatei em loco na Restinga do Lubito sobre o estado de adiantada degradação de não sei se é de chamar monumento, mas que está colocado num local nobre no final da Restinga do Lubito, na rotunda final da Restinga do Lubito. É o barco denominado Zaire, onde terá fugido de Angola o ex-presidente José Eduardo dos Santos para se juntar à luta de libertação nacional. Foi um local em que as pessoas eram encaminhadas para visitar, era um ponto turístico do Lubito, e agora as mesmas autoridades, sim, as mesmas, porque não eram, as mesmas autoridades, dizia eu, porque eram e são todas afetas ao MPLA. Essas mesmas autoridades deixam aquele monumento agora no estado em que está, partido, enferrujado, a cair aos bocados, abandonado, degradado, ao sol e à chuva, sem nenhuma proteção. Pelo menos, em respeito pela memória do falecido, retiram-no dali e façam a bata-carga, como já foi feito de outras ideias, projetos e realizações do passado. Finalmente, no dia 23 de abril, semana passada, comemorou-se o Dia Mundial do Livro. Com certeza que há falta de outros elementos de reportagem, mais substanciais e que pudessem propagandear as políticas públicas executadas ou em execução sobre o livro e a leitura. Se calhar por não haver muita coisa a esse nível para ser falado, o Jornal da Angola publicou uma excelente reportagem sobre um cidadão, o senhor Aniceto Silveira, jovem morador de Viana, que transformou a sua residência numa biblioteca comunitária, no sentido de incentivar o gosto pela leitura no seio da juventude. Em entrevista ao Jornal de Angola, nessa reportagem que eu me referi, ele falou dos apoios que tem, note-se, vindos de uma associação em França, e dos que não tem, como, por exemplo, a necessidade de ter uma motorizada de 3 rodas para transporte dos livros. Num país em que a importação de livros é taxado quase à mesma percentagem do que importar um Lexus, onde não se fala na existência de bibliotecas públicas e onde as livrarias quase desapareceram, a iniciativa do Aniceto Silveira é de louvar. E diria eu, e por que não a LAC fazer uma campanha para se comprar uma motorizada para este jovem bibliotecário de Viana? Ficou o recado. José Guerreiro, Rui de Castro, Gustavo da Conceição, obrigado pela presença nesta edição do Jornal 7 Dias, edição referente ao dia 28 de abril. Vamos também estender os nossos abraços ao Adebayo Vuns e ao Enda Inglês, com certeza estarão presentes na próxima edição. Ficam aqui as despedidas desta equipa do Jornal 7 Dias da semana em retrospectiva, da produção da direção de informação da LAC, a técnica ser garantida pelo Manuel Catelina e Ricardo Dias, e na moderação esteve o José Silva. Já sabe, pode também voltar a ter este programa completo, poder ouvir, se não o acompanhou aqui nesta emissão, através do podcast, pela nossa página no YouTube, Jornal 7 Dias, ou ainda pela plataforma www.radioplaydigital.com e poder ouvir esta edição do Jornal 7 Dias e outras que também estão em podcast. Ficam aqui as nossas despedidas, estaremos juntos na próxima segunda-feira. Já sabe, oi Salac,
e viva a vida com prazer. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.